Quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 24/8, né? De agosto, terça-feira, já estamos finalizando o nosso mês de agosto e o tempo tá passando rápido, né? Menos de um mês a gente retorna às aulas presenciais, os alunos que forem retornar, lógico. Bom, hoje nós vamos estar trabalhando assim, um assunto como revisão, tá? Então, ali na folhinha que vocês pegaram na escola ou imprimiram, no começo que vocês têm que se atentar, tá? No começo aqui é a atividade do dia 23, que é de ontem, né? Falando das páginas do livro a serem feitas, as páginas do livro de ciências. E aí, aqui nós temos as atividades informativas da aula de hoje, tá? Hoje nós vamos estar recordando, na verdade, um pouquinho sobre os números ordinais, né? Como o nome já fala, os números ordinais são números que seguem uma ordem. Então, aqui eu tenho uns lembretes, né, pra gente estar revendo esses números. Os números naturais, como a gente já estudou, são os números do nosso dia a dia, 1, 2, 500, 600, enfim. Nós temos a numeração romana, temos os números ordinais, que a gente vai rever hoje, e nós temos também o sistema de numeração decimal e fracionário, que nós vamos estar vendo logo a seguir, tá? Então, os números ordinais são presentes no nosso dia a dia, por exemplo, numa fila de banco, numa corrida, nos dias da semana, né? O primeiro dia da semana, o segundo dia da semana. Eles são utilizados muito para representar uma ordem, né? De alguma coisa, de algum assunto, de algum objeto, de alguma situação, tá? Ou também a posição de algum objeto. Por exemplo, na fila de um banco nós temos quem vai ser atendido primeiro, segundo, terceiro, conforme a chegada dessas pessoas na fila, né? Da mesma forma, nós acabamos de passar pelas Olimpíadas, né, no Japão, e esse sistema de numeração também é utilizado para classificação dos atletas, né? O campeão é o primeiro colocado, que fez mais pontuação, que chegou em primeiro lugar, né? Então, a gente utiliza muito nos esportes. São muito utilizados em competições esportivas, como eu falei, para indicar andares de um prédio, por exemplo. Eu moro no primeiro andar, eu moro no quinto andar, eu moro no terceiro andar. Tópicos de uma lista. Primeiro nome da lista, o segundo, o terceiro, o quarto, partes de alguma coisa, a primeira parte, a segunda parte, artigos de uma lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, decretos, tá? Capítulos de um livro, primeiro capítulo, segundo capítulo, indicação de séculos e, enfim, várias outras situações nós utilizamos os ordinais, tá? Os ordinais acompanham o símbolo que é um zerinho, né? Como se fosse um zerinho e um tracinho embaixo, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, aqui é um zerinho com tracinho embaixo, ou o O com tracinho embaixo, que significa masculino. Então, quando um homem, um menino chega em primeiro, a gente fala primeiro, então a gente tem que utilizar esse símbolo, o O com o tracinho embaixo. E quando é alguém do sexo feminino, né? Aí a gente fala primeira, né? Primeira, e aí o símbolo é esse daqui, que é o Azinho com um tracinho embaixo, tá? Os quais indicam a forma abreviada dos termos, por exemplo, segundo, segunda, tá? Para que não seja confundido com o símbolo de graus, o ponto deve sempre vir após o número, tá? Então, pode se confundir muito, porque o símbolo de grau também é um Ozinho, só que não tem o tracinho embaixo. Quando escrevemos à mão, as abreviações de gênero podem ser expressas por um tracinho abaixo da letra, embora não seja uma regra, tá? Aí aqui nós temos, então, alguns
alguns números escritos na forma ordinal, né? E os seus respectivos nomes, tá? Então, são números mais inteiros. Primeiro, segundo, terceiro, esses é bem comum a gente utilizar, 14º, 20º, 30º, 40º, 90º, 100º. Aí, acima do 100º, a gente utiliza menos, tá? É do 100º, 300º, quadricentésimo. Então, vocês vão estar fazendo a leitura a título de conhecimento mesmo, tá? Até o milésimo. Aí nós temos as atividades para vocês fazerem, tá? Eduardo e seus amigos participaram de uma corrida de bicicletas. Observe a ordem de chegada. Então, o ordinal, ele dá uma ideia de ordem, lugar ou posição, como nós já falamos. Aqui na atividade de vocês vão verificar os nomes das crianças, né? E aí tem o Pedro, a Carla, o Caio, o André, a Eduarda, que chegaram em determinada classificação. E aí você vai preencher essa tabela aqui, utilizando os seguintes números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, Eduarda chegou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto. E você vai colocar o número e o nome do número na frente, tá bom? Na atividade 2, você vai numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, ou vice-versa. Então, aqui, por exemplo, letra A. Quem é o número 97º? Tá? Então, você vai vir aqui procurar. 90º é quando é 90. Sétimo é quando é 7, então 97. Aí você vai estar colocando 97º é a letra A. Então, o 97 aqui é a letra A, tá? E aí, número 3, responda usando números ordinais. A sua idade, o número de sua casa, a idade da sua mãe, o ano que você estuda. Domingo é o dia da semana. Maio é o mês do ano. Dezembro é o mês do ano. Então, domingo é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia da semana. Maio é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês do ano. Dezembro é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês do ano, tá? E aqui a sua idade. Ah, minha idade é... não vou falar minha idade de verdade, não tô brincando. Eu tenho 42 anos. Então, como seria a minha idade em ordinal? 42º, tá? Que seria em ordinal. Então, você vai colocar a sua, da sua mãe e o número da sua casa, certo? Aqui eu pus uma observação para vocês não esquecerem, tá? Que tem alguns alunos me enviando algumas fotos das atividades, dos livrinhos das aulas complementares da professora Luciana. Como eu já informei para vocês, já avisei, a professora Luciana, todos os dias, quem está assistindo as aulas dela direitinho, são aulas ótimas, tá? A gente está conseguindo revisar muita coisa e às vezes até aprender algumas que a gente não tinha conseguido aprender ainda, tá? Então, assim, todos os dias ela trabalha uma unidade de um dos livrinhos, tá? Ou de matemática, geralmente português e matemática é segunda e quarta, português segunda e quarta e matemática terça e quinta, geralmente, tá? O que ela faz? Ela explica o conteúdo e antes de explicar o conteúdo daquele dia, ela separa algumas atividades do dia anterior para estar resolvendo junto com vocês, tá? Para vocês poderem corrigir. Então, essas atividades, ela já está corrigindo. Geralmente são as primeiras e as últimas. As demais vocês precisam fazer. Então, essas outras, quando terminar o livro 1 de matemática e português, a gente vai pedir para vocês levarem eles para a escola, né? E aí vocês vão pegar o livro 2. Aí nós vamos pegar esses livros, né? A professora de cada quinto ano vai pegar o livrinho 1 de cada um e vai fazer a correção das outras atividades, tá bom? Um abraço a vocês e até nossa aulinha de amanhã. Beijo!